Olá, boa noite. Aquele famoso buscando oração. Vamos iniciar a nossa aula. Seja muito bem-vinda, viu, Marina? Agora que a gente Obrigada. colocou o som, já pegamos minhas apostilas, eu vi que você deu até uma olhadinha aí, né? Tá dando aquela olhadinha que a gente viu na aula passada, muito bem. Então, a professora vai iniciar a aula realizando um compartilhamento de tela. Ó. Você vai dizer para mim se você está vendo aí o mesmo que eu. Consegue ver aí o mesmo que eu? Sim. Ok. Então, para início de aula, vou dar aquele sorrisão, você nunca deixa nem eu ver o rostinho. Ah, Marina, deixa ser. Vou colocar lá no grupo para registro que nós estamos começando a nossa aula, tá? Tá. Então, a minha frase para nós iniciarmos aí a nossa aula é um novo projeto, nosso projeto de atendente de farmácia, né? A frase diz que quando você diz que não tem tempo para algo, é porque aquilo realmente não é prioridade para você. Quem falou isso não foi a professora Evelyn, não, tá? Foi Mário Sérgio Tá. Mello. E é filósofo, é palestrante, ele tem assim, um currículo muito bom, eu admiro muito o trabalho dele. E eu gosto muito dessa frase, que ele fala, quando você fala que você não tem tempo, é porque aquilo realmente não é tão prioridade para você. A professora vai querer que você fale bem rapidamente para mim assim, ok? O que nós vimos no projeto passado? Sobre o que você lembra especificamente que você falou, professora? Ficou bem gravado a respeito do projeto de cosmetologia. Ou os cosméticos e perfumaria. Vamos lá. Diga lá, Marina. Dos cuidados com a pele, Cuidados com a pele, o que mais? com a unha, Unha. ai, com os cabelos. Aham. Mais. Deixa eu ver o que mais. Ver os cuidados com a pele, com a unha, cabelo. Pele, unha, cabelo. Oi, Miriam. Boa noite. Seja bem-vinda. Tá se ajustando aí? Tá ouvindo a professora já? Pelo jeito ainda não. A Miriam tá indo. Vai, Marina, tô esperando. Não rola a professora, não. Nós falamos com a pele, com o cabelo, com a unha. Nós falamos do protetor solar, Falamos do protetor solar, saúde bucal, saúde bucal. perfumaria, Deixa eu ver o que mais. perfumaria masculina, Sim. a história do perfume. Teve bastante coisa, bastante experiências, os ingredientes, os componentes Sobre a maquiagem, né? maquiagem, os ingredientes de um produto cosmético. Oi, Nájila, boa noite, tudo bem? Está ouvindo a professora? Nós estamos fazendo uma revisão do que nós vimos no projeto de cosmetologia. Estamos falando aula a aula aí, o que foi interessante, o que a Marina lembra, o que ela mais gostou ali foi o cuidado com a pele, o que utilizar, né, Marina? Sim. E hoje, a previsão da nossa aula, nós vamos iniciar o projeto do atendimento de farmácia falando sobre o quê? A A história. história da farmácia. Isso. Enquanto isso, o que a professora. Opa, peraí. Nájila, está conseguindo ouvir a professora? A professora iniciar a aula? Está ajustando aí. Enquanto ela termina de ajustar, a professora vai falando sobre o quê? Cada um de nós temos uma história, não é verdade, Marina? Sim. Nasceram aqui na cidade, outros vieram de fora, outros os pais são daqui desde que nasceram, enfim. Assim como nós, a farmácia também tem uma história. Então, quais os primeiros registros da farmácia? Como é que foi? Como que era antigamente quando não se tinha uma farmácia? Como que se cuidava de doenças se não tinha um médico para ir?
Não tinha farmácia. Hoje em dia, com a vida moderna, com a nossa modernidade, nós temos a opção, né? E quando a gente vai na unidade de saúde, vai, procura, marca uma consulta, tem UPA, tem hospital. Hoje nós temos, diante da cura de uma doença, nós temos uma estrutura, né? Nós temos um sistema único de saúde, o qual tem um percurso, mas nós temos, e antes não se tinha. Então, os primeiros registros da farmácia começou assim, então assim, ó. A história da farmácia continha 15 receitas medicinais. Era uma tabuinha 2.100 anos antes de Cristo, ou seja, há muito tempo, né? Sim. Então, nessa época, essas receitas era escrito ali, ó, bem primitivo, em tábua de argila. Argila, você sabe que tipo de material que é, né? Uhum. Ok. Aí, isso, a professora vai, assim, fazer um apanhado da história em vários lugares no mundo, não é só no Brasil, até que a gente chegue no Brasil. Olha só, existia um papiro chamado papiro de Ebs, 1875. Ele foi lido nesse ano, entendeu? Mas, olha só, quantos anos? 1550 anos antes de Cristo, ou seja, e ele foi lido agora, 1875, né? Então, o que continha nele? 7.000 substâncias medicinais que eram usadas em mais de 800 formas. Ou seja, meu Deus. George Herbst, ele pegou esse papiro e fez toda, é como se fosse uma tradução dessas fórmulas, entendeu? Então, lá, 7.000 substâncias. Então, foram usadas mais de 800.000. Então, o papiro teve o sobrenome dele. Por isso que ele foi tão importante, tá? Então, ó, como que era o papel naquela época? Assim, tem foto, não dá nem para enxergar direitinho como era. Então, o papiro de Hermes é o mais importante da história. Ele foi escrito, né, por volta de 1500 anos antes de Cristo, e ele estava destinado aos estudantes a revelar segredos de medicação. Então, essa verdadeira, assim como existe, hoje em dia não é tão comum se utiliza o Google, mas antigamente, Marina, não sei se você vai conseguir se lembrar, existia algo chamado Barça. Não. Vou falar? Não. Há muitos anos atrás, eu sabia, você é jovem, você não vai lembrar. A Barça é como se fosse um dicionário Aurélio. Nela vinha registrado tudo, né? Não tinha Google antes, você escrevia lá o que é computador, aí o Google dá toda a resposta. Antes a gente usava o Aurélio, o dicionário Barça, né? E na área da farmácia, utiliza-se algo chamado farmacopeia, viu? Se eu estiver anotando aí, anota bem bacana. Então, a farmacopeia, ela contém 811 prescrições e são mencionados 700 remédios para distintas doenças de mordida de serpente, para febre corporal, abrangendo uma grande variedade de temas médicos. Ok. Isso foi o papel fundamental de Hermes, correto? Correto. Aí, vamos supor, ainda falando sobre, só que agora, falando lá no Egito, existia um outro tipo de papiro, que esse papiro falava, tinha-se uma especialização, né, em doenças voltadas ao sistema urinário, ao sangue, ao cabelo, a mordidas. Então, assim, as pessoas eram mordidas, morriam, não tinha veneno, entendeu? Aliás, não tinha antídoto. Continuando ainda, vamos pegar lá, vamos falar dos filósofos, existiram, né? Filósofos muito importantes na área da farmácia. E eles faziam a definição assim, ó. Um exemplo, Alckmin, ele é 5 séculos antes de Cristo. Então, muitos e muitos anos no passado, ele falava que a saúde é como um equilíbrio do corpo humano. Então, é até estranho de se compreender. Ele falava assim, frio e quente, úmido e seco, doce e amargo, que a doença era caracterizada como um predomínio de uma delas. Quer dizer, tanto o frio quanto o quente podia trazer doença,
o excesso de umidade ou quando estava muito seco, se trazia doença. Então, ele falava muito sobre o equilíbrio do corpo humano, entendeu? Sim. Aí veio quem? Veio Hipócrates. Esse rapaz, esse senhor. Oi, Nádia, ergueu a mão, fala, meu amor. Não estava ouvindo a professora? Agora eu tô. Oh, coisa boa, menina. Seja bem-vinda, viu? A Boa professora noite, professora. está falando de Hipócrates. Estou explicando como que foi a história da farmácia. Você estava ali só ouvindo, né? De repente cortou tudo, você saiu e entrou de novo, mas agora deu certo. Eu estava falando de Hipócrates, eu vou fazer a chamada. Eu lembrei de Hipócrates, sabe por quê? Ele foi conhecido como pai, ele é conhecido hoje como o pai da medicina. Ó, a professora fez a chamada, tá? Ele Uhum. falava lá na Grécia. Vamos pensar assim, a professora está falando de vários lugares, dos relatos, como começou a história da farmácia, como é que se começou a se estudar doenças, entendeu? Então, Hipócrates falava assim, sangue e coração. Falou em fleuma, é cérebro. Bilis amarela, é fígado. Então, assim, a cada tópico desse, ele estudava para entender como que as pessoas era mantida a vida, o equilíbrio da vida, entendeu? Então, o coração, ele entendia entre o quente e o úmido. O cérebro, frio e úmido. O fígado, ele falava sobre quente e seco. E o baço, boca fria e seca. Então, assim, parece estranho falando sobre isso, mas ele falou uma coisa muito sábia, que, assim, eu acredito nisso que ele falou. A frase principal que é utilizada até os dias de hoje é a seguinte: que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então, eu creio muito nisso, sabe? E se você se alimentar bem, você, de uma certa forma, dentro dos alimentos, contém o quê? Vitaminas que vai te trazer saúde. Então, que o seu alimento seja o seu medicamento e que o seu remédio seja o seu alimento. Então, eu creio muito nisso. Se alimente bem, isso ajuda a prevenir doenças. Ok? Então, só guardando bem, se vocês estiverem anotando aí, ó. Ele foi conhecido como o pai da medicina e da farmácia. Quem foi conhecido como o pai da farmácia? Existia cerca de 200 anos, olha lá na Grécia, tá? Um médico de gladiadores. Ou seja, porque assim, ó, antes não existia, como eu posso explicar? Hoje existe o farmacêutico, o médico, existe quem trabalha com a manipulação, existem várias especialidades na área da saúde, né? Nessa época era assim, quem estudava a planta era quem colhia, era quem fazia, era quem tratava, era quem... Então, assim, Galeno, ele foi de tudo um pouco. Então, Alexandre, que era Alexandre o Grande ali, ele era imperador, ele promovia na Grécia aquelas lutas, tanto que tem um filme, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam, ele chama Gladiador. O Gladiador, ele tem Galeno nele, só que eu não me recordo se no filme é falado Galeno, mas tem lá. Então, os gladiadores, eles brigavam, é como se fosse uma diversão para o povo, entendeu? E ele conhecia Galeno e chamou Galeno para cuidar. Ele percebeu que as ervas que Galeno fazia ajudava a manter os gladiadores, a recuperação era mais rápida. Então, ele fez descobertas, como ele passou a distinguir a diferença de veia e artéria, sangue venoso e sangue arterial, de tanto que ele cuidou de quem? De tanto que ele cuidou dos gladiadores. Então, ele propôs pela primeira vez que o corpo, ele conseguiu entender que o corpo era controlado pelo cérebro, desde essa época. Aí ele fez diferenciação entre nervo sensorial, nervo motor. Então, assim, Galeno, ele é conhecido como o pai da farmácia. Nós vamos ter uma aula que eu vou falar especificamente sobre isso. Existe a diferença entre homeopatia e alopatia. Então, Galeno, ele compreendia assim,
que se combatia a doença por meio de substâncias ou oposto que os sinais diretamente aos sintomas da enfermidade. O que isso quer dizer, traduzindo para vocês? Se você sente dor de cabeça, você vai tomar um analgésico para tratar o quê? A sua dor. Só que naquela época não se tinha medicamento. O tratamento era através do quê? Das ervas. Sabe o que se utilizava muito ainda nessa época? Os curativos eram feitos à base de substâncias extraídas das plantas. Era de origem tanto de planta como de origem animal. Então, o tratamento, além de planta, gordura, utilizavam gordura de serpente. Então, assim, Nossa. what? É bem isso, é estranho, né? Então, eu pegava assim, e ele estudava. Um exemplo, abrir uma ferida, utilizava gordura de animal. Ah, não dava certo? Utilizava planta, entendeu? Até que entendia que algumas coisas que eram utilizadas ainda se trazia uma repercussão. E ainda, tratamento através de crenças. Ou seja, vamos supor, ficou lá tantos anos antes de Cristo, relatado, que planta tal, se você pôr tal, vai acontecer tal. O Alckmin, que eu tinha comentado com vocês, ele queria contornar as doenças por causa dos nômades, né? Nessas épocas, nessa região, Alckmin, ele estava preocupado que os povos, durante as guerras, eles saíam muito de uma região levando doença para outras. Então, só reforçando ali, para você guardar como informação, Hipócrates foi o pai da medicina, é reconhecido como pai da medicina, e Galeno é reconhecido como pai da farmácia, tá? Importantes locais para a história da farmácia. Na Grécia, é muito citado. Em Roma, que eu acabei de falar com vocês, né? Que é onde aconteciam as lutas entre os gladiadores. E ainda, Brasil. Opa, chegou aqui em nós. Como assim, professora? Vamos pensar ali, ó. Cheguei no Brasil. Como foi antes? Deixa eu desmentir aqui. Antes de chegarem até o Brasil, vou falar para vocês a história, como funcionou. Não se tinha doença no Brasil. Eram os índios que habitavam aqui, correto? Até que os portugueses vieram ali, então, fazer essa, entre aspas, visita, né? Não existia doença. Mas eu havia citado, ali falando com vocês da Grécia, da Roma. Então, nessa época, os médicos de Roma, eles eram conhecidos, a maioria, assim, pelo mundo todo, né? E ainda, o médico, entre aspas, né, como eu falei que ele fazia, ele que dava, ele que acompanhava com o tratamento, tá? Ele era mantido como escravo, tá? Então, assim, ele tinha lá, e existiam os curandeiros. Mas, vamos supor, chegou no Brasil. Chegou no Brasil, existiam os índios, os portugueses vieram, e junto com os portugueses, o que veio muito? As doenças. Aí você fala, como assim, professor? Eles descobriram o Brasil, e aí até então nunca foi falado muito a respeito disso. E junto com eles vieram as doenças. E aí eles chegaram, trouxeram doenças e fizeram os índios de escravo. Você vai falar assim, nossa, professora, que injustiça! Então, a partir de quando eles chegaram, o que eles fizeram? Fizeram surgir as gripes, rubéola, varíola e outras doenças que os portugueses trouxeram. Então, os índios, eles falavam assim, que tudo na terra tem um propósito. Cada doença, uma erva para se curar, cada pessoa uma missão a cumprir. E essas concepções dos índios sobre a existência. Então, assim, os índios, eles tinham muito conhecimento sobre a cura de doenças, sempre através do quê? Através das plantas e através da religião. Como assim? Até os dias de hoje, é claro, não é a proporção, é muito menor. Tem alguns índios que ainda é difícil realizar o tratamento, né? Porque eles não aceitam que esse tratamento chegue até a aldeia.
Joia? Até aqui. Tá claro? Tá dando para entender, Nájila? Tá dando para entender, Marina? Tá. Tá conseguindo ouvir a professora? A professora está contando como que a história da farmácia começou, falou ali sobre os primeiros relatos, foi na tampinha de argila, e depois veio o papiros de Hermes, que é um dos mais importantes. E como que essa doença chegou aonde? Aqui no Brasil. Como que os portugueses chegaram? Chegaram trazendo gripe, rubéola, trouxeram tudo de ruim. Só que com essa chegada no Brasil, houve o que? Uma catástrofe. Trouxeram doença, morreu um monte de índio, a população indígena diminuiu muito. Eles pegaram esses índios como escravos, e aí começou a acontecer o quê? Teve um período que, além dessas gripes, dermatose, verminose, tudo de ruim que se trouxeram também o seguinte. Exemplo. Miriam, eu tenho a cura para a sua doença. Só que eu só vou te dar o remédio se você for para a igreja. Se você for fazer oração. Quem fez isso? Peraí. Então, vieram os índios e começou-se a pregação. Quem veio junto com os portugueses foi o pessoal da igreja católica. Nessa época, o catolicismo predominava e vieram os anchietas. Os anchietas começaram o quê? A ensinar os índios. Só que a história, às vezes, não é contada na totalidade do quê? Opa, Miriam, fala lá, meu amor. Pode falar. Tá com dúvida? Miriam, tá ouvindo a professora? Não tá me ouvindo, Miriam? Não tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Faz assim ou faz assim? Você me ouve? Não tá ouvindo? Deixa. Ativa e desativa o seu som. Vê se você consegue. Tá conseguindo ouvir? Não? Ô, Érica? Socorre, prof. Tá conseguindo ouvir agora, Miriam? Consegue me ouvir? Ó, então assim, vieram os índios e os índios, vieram os portugueses e os anchietas fizeram o quê? Começaram a ensinar os índios a religião diferente da deles. Então, oi, Miriam, tá conseguindo agora ouvir a professora? Tá conseguindo? Não? Então, criou-se o primeiro boticário no Brasil. Porque quando os portugueses vieram, eles trouxeram as doenças, mas eles trouxeram o quê? Uma caixinha. E nessa caixinha chamava-se botica. A pequena botica que eles trouxeram dentro dos navios. Só que quem tinha direito à cura da doença? Era só os nobres. Os índios, eles não tinham direito à cura. Eles só tinham direito à cura se eles aceitassem o quê? Se eles aceitassem a pregação. Até aqui todo mundo entendeu? Bacana? Sim. Então, coloquei que destaquem que José de Anchieta, ele veio, então, além de catequizar, ou seja, ensinar o que a Igreja Católica passava através da religião, ele criou o primeiro boticário. Qual foi a cidade? A cidade de São Paulo. Desculpa, estado de São Paulo, em Piratininga. Aí você fala, nossa, professora, como é que isso funcionou? Ô, Érica, posso te pedir uma gentileza? Vê se você pode entrar em contato com a Miriam, que ela está há algum tempo me mandando mensagem que ela não está conseguindo me ouvir. Pedi para ela ativar e desativar, ela não está conseguindo. Ela ativou o fone dela agora. Ah, deu certo? Ah, então tá bom. Deu. Ok, obrigado, Érica. Oi, Miriam, consegue me ouvir? Ah, agora sim, né? Que bom, meu amor. Então, a professora está falando sobre as doenças
Como que foi as primeiras doenças, como que as doenças chegou ao Brasil? Foi com os portugueses, os índios que habitavam aqui não tinham doenças. Eles trouxeram um monte de doença ruim, e aí o padre José de Anchieta, foi ele que criou, então, a primeira botica, ó, era assim. Então, eles trouxeram essa caixinha, só que quem tinha direito ao tratamento era só os nobres. Os índios, eles eram catequizados, se eles quisessem medicamentos, se eles ficassem doentes, eles recebiam medicamento. Então, você imagina, as pessoas que vendiam medicamento eram os mesmos que vendiam, era o mesmo que diagnosticava, era o mesmo que prescrevia. Não tinha médico, farmacêutico, atendente de farmácia, enfermeira, era tudo a mesma coisa. Então, alguns recebiam até uma autorização. Então, o quê? Como assim? Para poder fazer isso. Olha só a imagem para vocês verem. É assim que é a imagem das primeiras farmácias no Brasil. Então, primeira coisa, quando o padre trouxe o padre José de Anchieta trouxe e criou a primeira botica no Brasil, que ele ajudou os índios, e que se criou, então, a farmácia, começou a surgir também as Santas Casas de Misericórdia. Ou seja, a Santa Casa existe até hoje. Então, é desde essa época, 1800 e vai para lá, então, que começou a surgir as Santas Casas. É claro, era uma estrutura precária. Então, vento, chuva, tempestade, precisa ver como que era o local, né? Não era muito bacana. Então, se alguém falar para você sobre boticas, boticas nada mais é que as farmácias. Eu estou colocando aqui essa imagem para vocês verem como que é em várias regiões do mundo, não só no Brasil, ó. Tá vendo? Escócia. Então, era assim que eram as farmácias. Parecia tudo mesmo um medicamento, era em frascos escuros. Já que a gente falou um pouquinho aí... Parecia veneno. Ah, então, nem me fale. Então, inicialmente na aula, eu comentei que a cura, inicialmente, quando não existia farmácia, existia apenas relatos do que era utilizado, era através de plantas medicinais e gordura de animais. Uma gordura de serpente. Não sabia. Abria as cobrinhas, pegava as gorduras sebo de carneiros, o que tinha os animais, eles faziam experimentos, entendeu? E aí, entendi. Um dos mais antigos, existia uma tabuinha de argila onde ficou relatado. E o papiro de Herbes, dentre eles, eu falei desde o começo da aula, é um dos mais importantes. Nele, olha aqui, eu até mostrei para as meninas, olha a imagem como que era o papel. Só que esse papel ele foi traduzido por Herbes agora, 1875. Só que foi 1.500 anos antes de Cristo que ele foi escrito. Continha 7.000 substâncias medicinais e passou a ser usadas mais de 800 fórmulas que ele continha. Putz, grilo. Muita coisa. O que eu comentei? Antigamente tinha um tipo de... Não se usa hoje em dia, né? Mas se vendeu algo chamado Barça. Parecia um dicionário, assim, onde tinha de tudo. Era como se fosse um dicionário Aurélio, com imagem, com tudo. O pessoal hoje mais novo não sabe o que é isso, mas se vocês quiserem ter a curiosidade, colocam lá no Google sobre a Barça. E isso, na Barça tem todas as informações. Então, isso, vamos supor, voltado para a farmácia, tem como se fosse um dicionário gigante. O nome dele chama-se Farmacopeia. Então, hoje em dia, se você precisar de uma informação sobre qualquer tipo de medicamento, você procura na Farmacopeia. Profissionais que trabalham ali para fazer prescrição médica, principalmente dermatologista ali que faz medicação, medicação para ser manipulada, eles utilizam muito a Farmacopeia. E aí, símbolo. Já que você, de repente, vai usar esse símbolo na sua roupa, você tem que saber o que significa esse símbolo. Esse símbolo é a taça com a serpente nela enrolada. Então, internacionalmente, é conhecido como o símbolo da profissão farmacêutica. Viu uma taça com a cobra enrolada, é farmácia. Viu uma cobra enrolada num cajado, aí é medicina.
Principalmente, é muito parecido, tá? Então, a cobra, ela ilustra o poder e a taça quer dizer que é a cura. Então, se a professora perguntar lá para você, então, qual que é a diferença? A cobra significa o poder e a taça significa a cura. Esse símbolo, essa cobra e bebendo, é uma história da mitologia grega, onde existia uma deusa chamada Ígia. Tanto que nós utilizamos a palavra higiene, o relato vem da origem do nome dela, Ígia. Então, a história também da mitologia grega, que um homem segurava um cajado e uma cobra nele se enrolou, e a cobra simplesmente olhou para ele e ele falou: quer me ferir com essa peçonha? Eu tenho um antídoto para te dar. Bom, primeiro, nós sabemos que cobra não fala, mas as histórias da mitologia grega diz que a cobra falava com o homem. Aí ele pegou e colocou leite na taça e a cobra se enrolou para tomar o leite. Então, a história do símbolo é uma história um pouco meio surreal. Se vocês quiserem ter a oportunidade, assim, só se você crê em mitologia grega, coloca lá no Google a história que você vai ver. A cobra tomando leitinho na taça, mas não é nada muito uau, não. Então, assim, resumindo, na apostila de vocês aí, ó, esqueci de comentar. Existe também o quê? No Brasil, claro, farmácia, depois em outra aula nós vamos falar sobre isso, ela é regida por um conselho, Conselho Regional de Farmácia, e tem o Conselho Federal. O regional é local e o federal é no Brasil inteiro, tá? Então, o topázio é a pedra que simboliza, por exemplo, você decide fazer a faculdade aí de farmácia, você quer saber qual que é a pedra que simboliza a farmácia, é o topázio, tá bom? Topázio imperial amarelo. Nossa, meu Deus do céu. Isso, em cada local, na Grécia já diz que é verde. Mas, enfim, é verde, voltado à área da saúde. Nada de muito, é só para nível de conhecimentos que eu estou falando com vocês, tá bom? Existe na página 18 uma atividade a ser realizada. Então, de acordo com o que nós falamos na aula sobre os estudiosos, o que foi encontrado, o que esses estudiosos deixaram relatados para nós. E qual é a diferença aí da farmácia de antes e da farmácia de hoje? Na hora que você for preencher, a professora falou um pouco sobre a história, como surgiu o medicamento, quem criou a primeira botica aqui no Brasil. Boticas era o nome das primeiras farmácias, tá? O que os grandes pensadores e filósofos da época falaram, tá? Próxima aula, nós vamos falar sobre os medicamentos. Qual que é a finalidade de eu tomar um medicamento? Quais são as formas de um medicamento? Ok? Então, o que a professora vai encerrar a aula falando para vocês? Que a habilidade é o que você é capaz de fazer. Motivação é o que você determina fazer. E a atitude é o quão bem você faz. O que eu quero passar para vocês? De repente a história não é tão importante. Mas é bacana que se você ter o conhecimento,